Carta aos Hebreus, capítulo 10, versos de 32 a 39. Nos diz assim a palavra do Senhor: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Ó Deus, nós te damos graças por estarmos juntos em adoração, em louvor ao teu nome. Já entoamos hinos, cânticos, e declaram que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor maravilhoso, misericordioso, bondoso, o qual nos salvou na pessoa do teu Filho. E nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor deixou essa palavra preciosa a todos nós, o Santo Espírito para iluminar a nossa mente e entendê-la. Muito obrigado pelo privilégio de sermos do Senhor, comprados por um alto preço, o sangue do teu Filho vertido na cruz. E, ó Deus, o teu Santo Espírito que aplicou essa obra maravilhosa de Cristo, concedendo-nos a nova vida, a regeneração, a fé para crermos em Jesus. Louvado seja o teu nome pela obra poderosa do Senhor em nossa vida. E nessa hora que estamos estudando a tua palavra, que o Senhor venha trabalhar o nosso coração e mudar aquilo que é necessário mudar em nós, para que sejamos cada dia mais parecidos com a pessoa do teu Filho. É em nome dele que nós oramos, agradecidos. Amém. Irmãos, há algumas coisas que parecem controversas na palavra de Deus. Se nós não compreendermos bem, a gente acha que há contradições, mas não há. As coisas se completam, mas são contraditórias ao nosso modo de enxergar algumas dessas coisas. Por exemplo, tem dois verbos na palavra que parecem contraditórios. Mas quando a gente começa a estudar toda a Escritura, nós entendemos que nós precisamos fazer as duas coisas. Por exemplo, a Bíblia ensina a descansar no Senhor, não é verdade? São vários versos da palavra, os quais falam que nós precisamos aprender a descansar em Deus. Podemos lembrar de alguns deles. Lá no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Descanse no Senhor, saiba que Deus é Deus, Deus está exaltado, Ele é maior do que tudo. O texto ali do Salmo 46 diz isso. O Salmo 37, descansa no Senhor, espera nele, confia nele. Lembram disso? Há vários textos da palavra que vão usar a expressão, a ideia de descansar. Aquiete o seu coração e descanse em Deus. Confie nele, descanse no Senhor. Mas há um outro verbo que parece contraditório da ideia de descansar, que é o verbo perseverar. Porque perseverar tem a ver com uma atitude da nossa parte, de insistir, de tentar fazer algo, de reagir diante das circunstâncias adversas. Parece contrário de descansar. Então, como é que a gente consegue conjugar as duas coisas de maneira que não se contradizem, né? Com um outro verbo interessante, que é confiar. Quando eu penso em confiar, e o texto vai mostrar isso, que o justo deve viver pela fé, deve confiar no Senhor. O justo que caminha com o Senhor, ele precisa andar em fé. E andar em fé significam as duas coisas. Descansar em Deus diante das provações da vida, mas isso não impede de nós perseverarmos no Senhor.
Quando nós olhamos, por exemplo, para os evangelhos, várias vezes o Senhor Jesus elogiou as pessoas que perseveraram. O cego Bartimeu, por exemplo, que insistiu ali e clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por diversas vezes ele continuou a gritar. Aquela mulher desesperada por conta de uma filha endemoniada, e ela foi atrás de Jesus, mesmo os discípulos falando para ela se calar, e ela cada vez clamava mais em perseverança no Senhor. E tantos outros exemplos da palavra, onde Jesus elogia a perseverança como um exemplo de fé. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus vai mostrar que nós necessitamos de descansar no Senhor, porque temos fé no Senhor. Então vejam só que interessante. Robert Williams, quando ele fala desse texto, ele cita uma história muito legal de uma amiga da família, amiga da sua esposa, na verdade, que ele diz que no começo do casamento deles, ela foi uma bênção para a vida deles, porque era uma mulher de fé, uma mulher que ensinou muitas coisas preciosas para eles. E aí, ela dizia o seguinte, que o crente, aquele que vive pela fé em Cristo, ele não tem nada a perder. Ele sempre vai ganhar. Mesmo passando por qualquer que seja a provação na vida, o crente é o único ser nesse mundo que tem sempre a ganhar. Ele nunca perde. E essa mulher começou a dar um exemplo, eu queria ler em aspas aqui o que ele escreve, daquilo que aquela mulher ensinou ele e a sua esposa a pensar. Ele diz assim: só há 3 tipos de coisa que podem acontecer com um cristão. Só 3 coisas podem acontecer com um crente, com aquele que crê em Jesus. E todas as 3 coisas são boas para o cristão. Quais são elas? Primeira, você pode ser abençoado, e é claro que isso é bom. Ser crente é ser abençoado por Deus, não é verdade? Quantas bênçãos Ele nos dá. Então, o crente é uma pessoa abençoada pelo Senhor. Isso é bom. Ou você não quer bênção? Você quer problema só? Não é? Nós queremos bênção da parte de Deus. A segunda coisa, você pode morrer, e isso leva a onde? A presença de Jesus. E aí de novo ela dizia, o que é muito bom, não é isso que Paulo diz? O melhor é partir e estar com Cristo. Então, se caso nós viermos a morrer, é lucro para nós, não é verdade? Estamos na presença de Deus, é bom. E outra coisa, a terceira coisa que ela diz assim, terceira, você pode sofrer, e o Senhor usa o seu sofrimento para tornar você mais parecido com Jesus, e isso também é algo muito bom. As 3 únicas coisas que podem acontecer com um crente: você ser abençoado, você partir e estar com Cristo, ou você sofrer, e por causa do sofrimento, Deus moldar a sua vida, purificar a sua vida e tornar você mais parecido com Jesus. A realidade é essa na vida cristã. Nós somos o único povo que sabemos o que vai acontecer lá na frente. Nós sabemos o que nos espera. O nosso coração se enche de esperança e de alegria. Nós não precisamos nos desesperar, como lemos hoje num texto de Paulo aos Coríntios. Não precisamos nos desanimar, jamais nos desesperar da própria vida. Por quê? Porque a nossa vida segue o rumo que Deus quer. Se temos de passar por provações, é porque Deus quer. Se temos que passar por desemprego, é porque Deus quer. Se temos que passar por questões difíceis na vida, enfermidades, é porque Deus quer. Vamos lembrar o que disse John Piper quando chegou lá no consultório médico e o médico disse que ele estava com câncer. Logo em seguida ele escreve um livreto dizendo: não desperdice o seu câncer. E dentre as várias posições de John Piper ele diz assim: o seu câncer tem a ver com Deus, porque se Deus não quisesse você não teria câncer. Então não desperdice o seu câncer ficando revoltado com Deus, com o mundo, com a sua vida, porque Deus é dono da sua história, da sua vida, e Ele sabe o que é melhor para você. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que é difícil fazer isso, né? Quando os problemas chegam à nossa porta. Mas nós precisamos lembrar disso. Nada nesse mundo poderá nos tirar daquilo que temos de mais precioso, do amor de Deus. Nem a morte vai nos separar do amor de Deus, como Paulo vai escrever aos Romanos. Então, nossa vida, nós sempre temos lucro.
Mesmo que os inimigos, mesmo que Satanás e os seus demônios levantem governos, como muitas vezes aconteceu na história da igreja e como aconteceu ali no primeiro século com a igreja primitiva, mesmo que demônios toquem no coração ali e levem impérios a perseguir a igreja, ainda assim a igreja se alegrava, louvava o nome do Senhor e morria com Cristo e com alegria, morria por Cristo com toda a alegria no coração. A alegria era tão grande que o povo de Deus perseguido pelo Império Romano, ao ser morto, ia louvando a Deus. E isso irritava tanto aqueles inimigos que eles passaram a cortar a língua dos crentes. Isso aconteceu lá no tempo do Império Romano. Isso aconteceu em diversos períodos da história da igreja. A igreja é cheia de alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. E nenhum tipo de perseguição vai nos tirar do alvo que é Cristo, de viver pela fé em Cristo e de fazer a vontade do nosso Deus. Qual será que deve ser a postura correta do crente diante das provações? De que maneira nós devemos e podemos agir quando a provação chega na nossa vida? Esse é o tema aqui desse trecho da carta aos Hebreus. Vamos lembrar que eles estão enfrentando várias dificuldades, a igreja sendo perseguida, os judeus convertidos sendo aliciados, tentados a abandonar o cristianismo, a deixar Cristo e voltar às práticas judaicas, como que dizendo, está vendo, você aceitou a Jesus e sua vida piorou. Seus problemas aumentaram. Só que haviam questões interessantes, importantes que aconteciam na vida da igreja, e aí o autor aos Hebreus, ele quer ressaltar essas lições de quais devem ser as nossas posturas, de que maneira nós devemos agir e reagir quando as provações batem à nossa porta, à nossa vida, chegam na nossa família. A primeira delas, como o texto vai nos ensinar aqui, é lembrar dos propósitos divinos. Lembrar dos propósitos de Deus. A exortação aqui do autor é que nós precisamos lembrar. Verso 32, o verbo usado aqui por ele. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores. Lembrem-se do que Deus fez na vida de vocês. Lembrem-se daquilo que vocês foram alcançados. Ou para o que foram alcançados. Vocês foram iluminados. A graça de Deus chegou na vida de vocês. Lembrem-se disso, do plano de Deus na vida de vocês. Lembrem-se do propósito do Senhor. Nós precisamos lembrar do propósito de Deus. Por quê? Porque nós não vivemos de maneira cega nesse mundo. Nós sabemos exatamente o que Deus quer de nós. Nós sabemos exatamente qual é a nossa função nesse mundo, de ser sal e luz. Não é de passar por essa vida sem problemas. Não é de conquistar tudo que nós desejamos, mas é louvar a Deus, servir a Deus, mesmo que os problemas cheguem na nossa casa. Nós sabemos bem disso. A palavra de Deus ensina que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Lembram disso? Não é novidade para nós crentes achar que o mundo é cheio de problemas e agora que eu tenho Jesus eu fui enganado. Claro que não. A não ser que você foi evangelizado por esses mega pregadores, da teologia da prosperidade e saúde perfeita. Que falam assim, mentiras, contam sonhos, mentiras, revelações que Deus não mandou falar. E dizem assim, entrega seu dízimo, entrega sua vida para Cristo e para essa igreja e aí seus problemas acabaram. Isso é mentira. Porque estando com Cristo, os problemas até podem aumentar e muitas vezes aumentam. As perseguições na própria família muitas vezes acontecem. Então, irmãos, o que o texto mostra é que nós precisamos lembrar dos propósitos de Deus. Verso 32 diz, lembrai-vos dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. A vida do crente é marcada por luta e sofrimento. Mas e aí? Olha só o verso 33, parece piorar um pouquinho, né? O texto diz assim, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio, de vergonha, quanto de tribulações. O que os romanos mais gostavam de fazer? Circo, festa. Construíam grandes locais para dar risada das pessoas, do sofrimento das pessoas.
construíram o Coliseu para isso, construíram vários prédios gigantescos para isso. Para fazer o quê? Para jogar os crentes ali e soltar as feras famintas, com fome, para matar os crentes, leões famintos. Quantos e quantos crentes foram mortos nos circos romanos? Gladiadores tão fortes, cheios de armas, e que iam contra os crentes, perfurando eles, cortando eles ao meio com espadas. E os crentes se alegravam com isso. Isso não abatia a igreja, isso não fazia com que as pessoas se acovardassem diante da crise. E Deus levantava servos dele, como autor aos Hebreus, para lembrar disso. Vida cristã é uma vida séria, sem coisa boa, né? Sem só alegria. Aliás, eu lembro aqui, já falei algumas vezes, de um livro de Max Lucado, quando ele diz isso. A caminhada cristã não é num navio de cruzeiro passando férias. É num navio de guerra. É cheia de problemas, é cheia de dificuldades. E nós temos que estar dispostos a isso, a enfrentar todas as dificuldades. Por amor a Cristo, nós temos que viver conforme a vontade dele. Então o texto vai dizer aqui que, ora, os crentes eram expostos em espetáculos diante dos romanos, que zombavam de Deus, que zombavam dos crentes, que matavam e torturavam os crentes. E ainda assim aqueles homens se alegravam, porque morriam por amor a Cristo. Será que nós, na situação deles, também nos alegraríamos? Qualquer probleminha que chega na nossa casa, a gente começa a fazer o quê? Ah, Senhor, o Senhor não gosta de mim, o Senhor se esqueceu de mim, o Senhor não lembra de mim. Deus não lembrava daquele povo, Deus não sabia o que acontecia com a igreja no tempo da igreja primitiva. Em outros momentos da história da igreja, é claro que Deus sabia, e Deus sustentava a sua igreja, e isso impactava o coração das pessoas que ali viam o grande testemunho de gente que morria por amor a Cristo. Eles eram expostos como um espetáculo de vergonha, de tribulações. Ora, tornando-vos, ainda no verso 33, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. A igreja se compadecia do sofrimento um do outro. A igreja sentia a dor daqueles que sofriam e ajudava em oração. Faziam reuniões, ajuntamentos em oração. Mas ninguém se acovardava diante da crise, diante das perseguições. É aquilo que o autor de Atos, Lucas, vai mostrar em vários textos. Nós temos acompanhado também a exposição de Atos com o pastor Davi. Quantas vezes Lucas registra essa reação da vida da igreja? O sinédrio mandando eles se calarem, mas eles saíam, diziam, é com alegria que nós vamos morrer por Cristo, nós vamos viver por Ele. Ninguém se acovardava diante da crise que estava ali instaurada. Verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Olha que interessante. Duas coisas que aconteciam na igreja primitiva ali. Eles iam visitar os encarcerados. Eles iam chorar com eles, eles iam orar com eles. Vamos contextualizar, né? Aqui não está se falando de bandidos. Eu não vou entrar nesse mérito, se você deve ou não visitar bandidos. Eu sou favorável à evangelização nos presídios, mas não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Aqui está se referindo aos crentes que foram perseguidos e presos por amor a Cristo. Como Paulo, por exemplo. E a igreja mandava pessoas para acompanhar aqueles homens presos, como foi feito com Paulo. A igreja de Filipos manda pessoas para estar com ele o tempo todo, para cuidar dele ali na prisão. E várias vezes isso acontecia. Esse é o contexto que a carta apresenta. Eles se compadeciam dos encarcerados, eles oravam pelos encarcerados em reuniões de oração, enquanto Tiago foi morto e Pedro está preso, a igreja está clamando em oração. Nós vimos recentemente essa exposição de Atos com o pastor Davi. Então, olha só, nós precisamos lembrar disso. Será que a dor do nosso irmão está doendo em nós? Será que eu estou me preocupando com as pessoas ao meu redor, ou só me preocupo com a minha vida, eu só olho para os meus problemas e eu não estou interessado no problema dos outros? A igreja se importava com a dor uns dos outros. E a igreja fazia mais do que isso. Também aceitavam com alegria o espólio dos vossos bens. Muitos perdiam propriedades por amor a Cristo. Perdiam suas propriedades. Você já imaginou isso?
Você luta a vida inteira para ter a sua casa, a sua casinha, para você ter uma aposentadoria tranquila, e de repente vem alguém, toma isso só porque você é de Jesus. Como você reagiria? Era isso que a igreja vivia. Mas quando nós ligamos esse texto, Vencedores por Cristo nasceu com irmãos dessa igreja, né? Nossa irmã Lloyd, por exemplo, é uma das que participou da primeira turma dos Vencedores por Cristo. E desses grupos, ele foi fazer uma evangelização com música, eles cantavam enquanto outros evangelizavam, e eles foram na região de Belo Horizonte evangelizar. E aconteceu algo curioso. Uma parte do grupo foi assaltada. E um dos integrantes do grupo disse assim, o bandido falando com ele, né? Passa o seu dinheiro. E aí ele dizia assim, você quer o meu dinheiro? Eu vou te dar o meu dinheiro, sabe por quê? Porque o dinheiro não é meu, é de Deus. E pegou e deu o dinheiro. Passa o seu celular. Ah, você quer meu celular? Eu vou te dar, sabe por quê? Não é meu, é de Deus, pode levar. E tudo o que o bandido pedia, ele dizia, pode deixar, eu vou te dar, porque não é meu, é de Deus. Ele conseguiu evangelizar o bandido, né? O bandido desistiu. E foi tocado por Deus ali, foi trabalhado pelo Senhor. Mas quando a gente acha que as coisas são nossas, quando a gente vive num mundo mesquinho, achando que o mundo gira em torno de nós, e nós estamos só preocupados com os nossos problemas, nós perdemos a oportunidade de lembrar dos propósitos de Deus na nossa vida. Deus quer fazer grandes coisas com o nosso sofrimento, com o nosso testemunho por amor a Cristo. Deus quer fazer grandes coisas com a nossa vida, quer nos momentos bons ou ruins, tudo é para a glória de Deus, é por Ele, para Ele que são todas as coisas, não é para nós. A palavra de Deus vai mostrar isso, nós temos um patrimônio superior e durável. Mas o texto vai ensinar que não só devemos lembrar dos propósitos divinos, mas nós devemos perseverar na vontade de Deus. Porque o texto vai dizer no verso 35 e 36, olha só. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Tem recompensa, confie no Senhor. Mesmo que o mundo se desmorone ao seu redor, confie no Senhor. Mesmo que as coisas piorem no nosso país, mesmo que a sua vida financeira se desmorone, mesmo que a enfermidade chegue, confie no Senhor. A confiança tem grande galardão. Tem recompensas da parte de Deus. Aliás, é aquilo que o salmista disse lá no Salmo 46 de novo, né? Se Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, portanto, ele diz, não temeremos. Ainda que as coisas piorem, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem na sua fúria, os montes se estremeçam. Confiem, Deus continua sendo refúgio e fortaleza. Ele não vai deixar de ser Deus. O problema pode piorar, mas Deus não é abalado, Deus é o mesmo sempre. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. A confiança tem grande galardão, diz o texto. E aí o verso 36 diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha que interessante. Nós temos que perseverar no quê? Em fazer a nossa vontade? Em resolver os nossos problemas? É isso que o texto está dizendo? Presta atenção no texto. Vamos voltar aí para o texto do verso 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para quê?
para que, havendo feito a vontade sua. É isso? Ah, então peraí. Então é aquilo que Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade. Não é isso que Jesus ensinou a gente a orar? Com efeito, tens necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, alcancemos assim a promessa. Nós precisamos buscar perseverar na vontade do Senhor e não na nossa vontade. É muito curioso a expressão perseverança, o verbo usado aqui, eu já compartilhei isso com a igreja algumas vezes. Aqueles que moram em casa, né, eu já dei esse exemplo diversas vezes, e vou repetir. Aqueles que moram em casa, que tem quintal na sua casa, com certeza você já viu essa cena e lida com essa cena, talvez mensalmente você tem que lidar com isso. Sabe o seu quintal é todo cheio de azulejo, de piso, mas no meio de um piso, de um azulejo, nasce uma plantinha ali. E aí o que você faz? Corta. Passou um tempo, o que acontece com a plantinha? Nasce de novo. Mas que teimosia é essa? Você vai, corta aquela plantinha. Daqui um tempo ela faz o quê? Ela nasce de novo. É um terreno saudável para ela? Claro que não. Tem um monte de cimento, um monte de piso e azulejo ali. Mas é essa ideia da palavra grega perseverança, é uma teimosia no bom sentido. É alguém que não desiste, que não arreda o pé, que vai até o final, que persevera. É assim que Deus espera que sejamos perseverantes. Que nós olhemos firmemente para Cristo, que nós descansemos em Cristo, mas isso não significa que você vai cruzar os seus braços e não vai fazer nada. Você vai fazer. Você vai buscar a presença de Deus, você vai buscar a vontade de Deus e você vai procurar se moldar à vontade de Deus. E entender que Deus vai te abençoar e vai fazer aquilo que bem entende. Irmãos, nós precisamos aprender a perseverar na vontade de Deus e não na nossa vontade. O problema é que a gente vive num mundo que promete um mundo maravilhoso para nós. Não é verdade? Nós vivemos seduzidos por um mundo ilusório. Um mundo, entre aspas, que mostra-se perfeito, mas não é. É um mundo caído. E se nós começarmos a olhar para esse mundo preocupados com a nossa vontade, com a satisfação da nossa vontade, com a solução para os nossos problemas, e não estar nem aí para a vontade de Deus, então nós perdemos a oportunidade de entender o motivo pelo qual nós ainda caminhamos nesse mundo. Nós só estamos vivos ainda porque Deus quer nos usar para fazer a sua vontade. Não é para você realizar as suas. Você até pode pedir a Deus a sua vontade, né? Não há nenhum mal nisso. Mas isso não significa que a sua vontade precisa ser feita, e sim a vontade do Senhor. Então nós precisamos lembrar dos propósitos divinos, nós precisamos perseverar na vontade de Deus, e nós precisamos, como diz o texto, aprender a esperar em Deus. E talvez é outra coisa difícil para nós aí, né? Verso 37 em diante. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Sabe aquele ditado popular completamente errado? Deus tarda, mas não falha. A autora aos Hebreus aqui acaba de dizer, Deus nem tarda e muito menos falha. Deus vem na hora certa. Ele não chega atrasado. Sabe por quê? Deus não tem esse tempo aqui, ó, cronologia. Deus não tem isso, horário. Deus é o Deus da eternidade. Ele criou o cronos, o tempo e o espaço. Ele nada limita a Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Nada pode limitar o Senhor. A palavra usada para Deus com relação a tempo é outra. É a palavra da oportunidade, da ação de Deus no tempo exato. Deus nunca chega atrasado. Nós nunca vamos conseguir mudar um propósito de Deus sequer. Aliás, pegam o texto lá de Pedro e interpretam errado, né? Dizendo que quanto mais eu pregar o evangelho, mais eu vou apressar a vinda de Jesus. Apressar ali, o verbo usado no grego é ser diligente. Não é que você vai apressar o horário da chegada de Cristo. Ninguém consegue fazer isso. Isso já foi determinado antes da criação. Cristo vai vir na hora certa, Ele não atrasa. Mas o que Ele espera de nós é que enquanto Ele não vem, nós precisamos viver de maneira diferente desse mundo. Nós não podemos nos desesperar.
Nós precisamos olhar firmemente para Ele, confiar nele, saber que os planos dele são melhores do que o nosso, e mesmo se tivermos que passar por qualquer luta nesse mundo, Ele há de estar conosco. O justo viverá pela fé, diz o texto, verso 38, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, se voltar para trás, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, o que o texto mostra para nós é que nós precisamos perseverar em fé, que nós precisamos aprender a esperar em Deus, e o tempo de Deus é diferente do nosso. As nossas crianças estão inquietas, ansiosas, porque elas são a geração do download, nós não somos, né? Nós aprendemos a construir as coisas, a construir um conhecimento. Mas essa geração mais nova é uma geração ainda mais complicada, porque elas estão acostumadas a querer as coisas e só clicar. Só pegar o celular, né? Ah, vou lá e clico. Pronto. Chegou. Fiz o download. Ah, eu quero comida rápida. Eu chamo aí uma rede de comida rápida, entrega em casa. É assim que acontece hoje, irmãos. Mas e com Deus é assim? Adianta você pedir a Deus e falar, Senhor, o Senhor tem que fazer agora. Eu determino o que o Senhor tem que fazer. Quem somos nós para determinar alguma coisa para Deus? Não é assim que funciona. Com Deus tem que aprender a esperar. Eu lembro que no meu começo de caminhada cristã, bem novo na fé, eu ouvi um sermão de um pastor que ele dizia exatamente isso. Nós estamos mal acostumados. Eu estou falando isso de 1994, 93, 94. Que era quando eu comecei a caminhada cristã. E eu ouvi esse sermão e fui muito impactado. Naquele tempo ele dizia assim, antigamente as mulheres faziam a massa do macarrão. Presta atenção, fazia a massa do macarrão. Não era assim, italianos aí de plantão? Tinha que preparar a massa do macarrão, para cozinhar a massa, fazer os molhos, e aí sim servir o almoço. Como é que é hoje? E aí naquele tempo, em 94, ele brincava. Muitos fazem o quê? Miojo. É rapidinho, né? Bota na água ali, pronto. Aliás, esses dias o Theo falou, ô pai, tem que comprar miojo, acabou o miojo de casa. É prático. E a gente é mal acostumado, porque a gente começa a achar que com Deus é assim. Ah, Senhor, eu pedi, o Senhor tem que fazer agora. Deus não vai fazer do jeito que nós queremos. Mas Deus faz, como diz a palavra, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É do jeito dele, é no tempo dele. Não tem jeitinho brasileiro com o Senhor. Não tem gambiarra com Deus. Com Deus é do jeito dele e você tem que se moldar. Nós temos que nos moldar à vontade de Deus. Não é Deus quem vai se moldar à nossa vontade. O justo vai viver pela fé e não vai retroceder. Pelo contrário, ele vai avançar, ele vai caminhar e ele vai esperar em Deus. E ele vai entender que qualquer que seja o problema da sua vida, Deus está no controle da sua vida. E as coisas é para a glória de Deus. E se nós tivermos que passar por luto, se nós tivermos que perder famílias, bens, prazer, como Lutero escreve e compõe a canção Castelo Forte, eu ainda assim tenho o meu castelo forte e seguro em Deus. Mesmo que eu tenha que perder tudo que eu tenha de bom na vida. É isso que nós precisamos aprender. O mundo não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus, com o seu propósito, com a glória dele, não é com a nossa vida. E o autor aos Hebreus está lembrando a igreja a confiar no Senhor, a não retroceder e a caminhar pela fé, que é o que ele vai argumentar a partir do capítulo 11, falando de grandes exemplos de fé, e nós vamos ver isso no tempo certo. Que Deus assim nos ajude, nos abençoe a confiarmos de que Deus está fazendo o melhor na nossa vida para a sua honra, sua glória, independente da circunstância, Ele não erra, Ele sempre fará o melhor. Deus assim nos abençoe.